Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Marcelo Madureira aqui com o Pensata, deste lado da câmera, do outro lado da câmera, Nando Chagas, meu parceiro aqui no Pensata. E mais uma vez, aquela lenga-lenga toda. Não vou falar. Não vou falar. Quem quiser assinar, que assine. Quem quiser não assinar, que não assine. Compartilhar, não compartilhe. Não dê like, foda-se. Faça o que vocês quiserem. Mas não custa nada. Pensata, com Marcelo Madureira. Hoje, na Pensata, eu vou trazer um livro muito curioso que me divertiu muito aí nos dias que eu passei em São Paulo. É esse aqui, ó. Ele se chama Lugar Nenhum, Atlas de Países que Deixaram de Existir, entre 1840 e 1975. Um cara chamado Bjorn Bergen. Esse livro eu achei lá na Livraria da Travessa, deve ser de uma editorazinha pequena, mas esse Bjorn Bergen, ele se dedicou a falar de países, né, que eu vou... Já viram falar de um país chamado Alvar? Pois ele existiu até 1949. Já ouviram falar das Índias Ocidentais Dinamarquesas? Pois é, existia as Índias Ocidentais Dinamarquesas, de 1754 até 1947. E outros países são... Sazeno, já ouviu falar de Sazeno? Pois é, Sazeno existiu de 1914 a 1944. Vários países que existiram e deixaram de existir. É bom não dar ideia para o Brasil, né? Mas sei lá. Quando eu era garoto, eu já vou fazer 64 anos de idade, sou um garoto ainda, mas quando eu era mais garoto ainda, quando eu era um menino, naquela minha época, uma das coisas que fazia você entrar na mocidade, né, para você ficar mais adulto, era colecionar selos. Selos era uma coisa que se colocava na carta para pagar a chegada da carta do remetente até onde você queria que a carta chegasse. Carta era uma coisa que antigamente a gente usava para se comunicar, né? Você escrevia cartas, né? Você pegava uma folha de papel e escrevia lá a carta para um amigo, para um parente, para qualquer coisa. A forma de se comunicar, não tinha internet, não tinha... Telefone já tinha tudo, mas a carta... Eu, por exemplo, quando fui estudar na Itália, em 1986, eu me comunicava com os meus pais por carta, né? Porque o telefone era caríssimo, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, a maior forma de comunicação que eu tinha com a minha família, com os meus amigos, era por carta. E a gente ficava ansioso, né, esperando o carteiro chegar com uma carta na mão, né? Até aquela música, né? Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão. Várias músicas se faziam sobre a questão da carta. E a carta que você colocava, você pegava o papel, dobrava, né? Que a carta era uma coisa que você, como você escrevia a tinta, né? Não era feio escrever a carta a lápis. Era uma coisa pensada, né? Você, para escrever uma carta, você sentava num lugar tranquilo, sossegado, pensava bem o que você queria escrever. Você tinha que ser muito claro, porque, inclusive, a carta demorava, 3, 4, 5, 7 dias, dependendo para onde a carta fosse, levava um tempo para chegar, e a resposta outro tanto. Então, a comunicação tinha que ser, de certa forma, muito cuidadosa. E palavra, né? Palavra escrita tem muito valor, né? O que você coloca no papel, né, tem muito mais valor do que você fala aqui. Muito embora isso aqui tudo fique registrado na internet, é outra história. Mas você colocava o papel dentro de uma coisa chamada envelope. Você pegava o envelope, fechava o envelope e colocava lá para onde que você ia mandar a carta, né? Nando Chagas, Francisco Otaviano, número tal, apartamento tal, pá, botava, tem CEP, o CEP era para isso. Isso é código de endereçamento postal, né? Aí você ia lá no correio, atrás você botava o remetente, né? Porque caso a carta não chegasse, né, ela voltava para o remetente. E você ia no correio, a moça pesava a carta, porque se você escrevesse várias folhas de papel, pagava um tanto. Se você pagasse, se escrevesse só uma folha de papel, pagava outro, claro. E dependendo para onde você fosse mandar a carta, para a Europa, para os Estados Unidos, ali para Nova Iguaçu, o preço variava. E ela calculava isso e você pagava em selos. Você comprava selos que você colava na carta, no envelope, e botava na caixa do correio. Muita gente
que eu estou falando aqui nunca viu isso. E escrever cartas, né, era uma coisa muito importante, muito importante. Era uma atividade que você tinha que se dedicar. E, paralela a isso, então, apareceu uma coisa que era justamente a colecionar selos, né? O primeiro selo é o One Penny Magenta, que foi um selo inglês, se não me engano, de 1700 e pouco. É que a minha memória eu fui filatelista há muito tempo, vou chegar lá. Filatelista é quem se dedica a colecionar selos. Então tinha casa filatélica, loja filatélica que vendia selos raros, selos... você montava a coleção e tal, e as pessoas colecionavam selos. Meu pai tinha uma grande coleção de selos. Meu avô também tinha uma grande coleção de selos, pai da minha mãe, mas o meu avô vendeu a coleção de selos. Ele me deu alguns selos, mas os selos valiosos todos, que os selos valiam muito. Eu acho que talvez até hoje valham, né? Deve ter ainda uns malucos aí que colecionam selos, né? Na Sotheby's, daquelas grandes casas de leilão que tem no mundo, tinha leilão de selo. O primeiro selo brasileiro era o olho de boi. O olho de boi. Meu pai, eu herdei a coleção do meu pai. Eu fiquei com a coleção do meu pai, que não era uma coleção tão extensa, mas que tem uns selos bem bacanas lá. E parte da coleção do meu avô. Eu tenho aí guardado uma caixa, uma coleção de selos, que hoje, eu sei que ainda se fazem selos, mas eu não sei mais para que se faz selos, a não ser para os colecionadores, os filatelistas, né? Porque você trocava selo, você comprava... tinha uma primeira edição de selo que você comprava, tinha um valor específico, várias séries, né? Era todo um mercado de colecionadores de selos. Como eu disse, tinha loja dedicada à filatelia, tinha publicações e tinha um catálogo. O catálogo filatélico brasileiro e o catálogo filatélico internacional, que você via lá o valor dos selos, quantos selos estavam valendo, porque os selos raros, eles iam subindo de valor, né? Eu nem sei como é que está isso hoje, essa coisa de selo, de filatelia. Se alguém aí tiver, puder me mandar alguma mensagem e me esclarecer, se ainda tem gente que coleciona selo. Sei que quando você aí chegava ali pelos 12, 13 anos de idade, menino, isso não era coisa de menina, coisa de menino, você começava a sua coleção de selos, né? Primeiro você tirava os selos que vinham nas cartas para sua casa, né? Você botava na água quente, assim, água morna, aí tirava, descolava o selo, botava para secar. Tinha toda uma parafernália. Você olhava com o monóculo para ver se tinha filigrana, para ver se tinha marca d'água, para ver se o selo estava todo certo, o carimbo. Cara, todos os detalhes poderiam fazer um selo valer mais ou menos. Era uma coisa bem encantadora você ter coleção de selos. Eu me lembro que eu passava várias e várias tardes, né, cuidando da minha coleção de selos, né, organizando eles em álbuns e tal, que tinha álbum específico para selo, álbum para guardar selo. E você ficava encantado de ver aqueles selos, né? Eu tenho uns selos da época da Alemanha nazista, que meu pai... Eu tenho uma coleção bacaninha, né? Coisas que você, hoje em dia, eu nem sei se vale alguma coisa, se vai, mas eu acho que tem um valor histórico muito grande. Pois bem, esse livro aqui, esse Bjorn Borg aqui, ele teve a ideia desse livro, desse atlas de países que deixaram de existir, a partir de uma coleção de selos dele. Porque também o barato era o seguinte, você tinha que ter na sua coleção, não dá para você colecionar todos os selos do mundo. Então, tinha gente que colecionava só selos de pássaro, tinha gente que só colecionava selos de paisagem, tinha gente que só colecionava, enfim, você tinha um tema da sua coleção de selos. Tinha exposições, tinha congressos de filatelia, exposições internacionais, que você levava a tua coleção lá para exibir, nego via, puxa, aqui, esse cara tem uns selos bacanas. E os selos eram muito bonitos, era uma arte. Era uma arte não só você desenhar o selo, o artista desenhar o selo, como a impressão do selo, fazer a impressão do selo. E esse sujeito aqui, esse tal de Bjorn Berg, ele fez esse livrinho, esse atlas, através da coleção de selos dele, que é justamente dessa especialidade.
ele se especializou em colecionar selos de países que não existem mais. E isso é uma coisa fantástica, porque é uma coisa de uma raridade e de uma preciosidade que e tem fim, né? Porque o país começa e acaba, não vai fazer mais selo. Então, porque tem coleções que não acabam nunca, né? Se você coleciona selos de pássaros, né, volta e meia aí estão lançando selos de pássaros. Isso aqui não. Essa é uma coleção que se diz uma coleção fechada. E o interessante é que ele conta a história do país, ele conta como é que o país foi formado, como é que era a cultura, tudo. Ele faz um resumo bem bacaninha do país, inclusive quem é que escreveu sobre aquele país, romances, ou mesmo relatos de viagem a esses países, como também no final ele mostra o selo que ele tem daquele país, né? E faz uma análise do selo, fala, ó, o papel era dessa qualidade, a impressão era muito ruim, porque, enfim, ele faz uma análise do selo daquele país. Então, esse é um livro divertidíssimo, principalmente para aqueles que têm, quando vão fazer número 2, né? Tem muita gente que gosta de ler, né, quando vai fazer número 2. Então, é tipo daquele livro que você abre em qualquer página, está aberto, né? Aqui, Sedang. Sedang é um país que foi de 1888 a 1890. Só durou 2 anos. E emitiu selo, tem selo de Sedang. E aqui, ó, está aqui, né, o mapinha, a localização, a história, tudo. É muito bacaninha e divertido. Então, se você vai lá, né, fazer o seu número 2, você já tem ali do lado do trono, né, você pega, abre e aumenta um pouco o seu conhecimento sobre coisas inúteis, né, que de certa forma são inúteis a princípio, mas no fundo não são, né, porque a primeira ideia que traz é sobre a transitoriedade, né, que países, nações, sociedades e começam, têm o seu apogeu e acabam. Né? Você vê que coisa interessante, os egípcios que construíram as pirâmides do Egito. Esse Egito que tem aí não tem nada a ver com a civilização egípcia, dos faraós, daquela coisa toda. Né? A Mesopotâmia, né? Para pegar outro exemplo. A própria União Soviética não existe mais. Né? Países têm uma trajetória, sociedades têm uma trajetória. A mais longeva, né, a que eu conheço é a China. A China é a civilização, a sociedade mais antiga que existe. As pessoas ficam falando da China hoje como se a China tivesse aparecido há 3, 4, 5 anos atrás. A China já existe há mais de 5.000 anos, na China já tinha burocracia, escola de burocracia, baseado nos pensamentos do Confúcio. Tem que respeitar a China, né? Porque enquanto nós, né, os caucasianos, né, os brancos ocidentais, estávamos vestido de pele, né, igual os Flintstones, né, caçando tigre de dente de sabre, mamutes para comer, essas coisas, morando em caverna, os chineses já eram uma sociedade. Já tinham inventado a pólvora, o papel, né, a bússola. Os chineses estiveram na América muito antes do Cristóvão Colombo, na costa oeste, na Califórnia. Só que eles chegaram, os navios chineses eram muito mais complexos do que as caravelas, né? Eram muito maiores, inclusive. Só que o imperador chegou à conclusão que não valia a pena a China ficar conhecendo outros países, né? Mesmo porque a China é conhecida e sempre ela se autodenomina o Império do Centro. A China é o centro do universo. Mas por que eu estou falando dessa coisa toda de China, de sociedades? Porque isso, o primeiro insight que esse livro nos traz é esse, que nada é infinito, nada dura para sempre, né? Principalmente países e sociedades. Né? Você fala, o Brasil é o país do futuro. Depende, né? Se esse futuro não chegar nunca, é capaz do Brasil acabar e a gente não alcançar essa civilização que a gente tanto almeja. A gente tem que trabalhar muito para isso. O Lévi-Strauss, um antropólogo, cientista social que esteve no Brasil nos anos 40, num livro dele, ele fala uma coisa que não é bem assim, mas você pode interpretar assim, que ele achava que o Brasil era um país que ia passar da barbárie à decadência sem conhecer a civilização. É uma coisa a ser pensada. No livro dele chamado Tristes Trópicos, você vai encontrar
esse raciocínio dele, esse pensamento. Aliás, um livro que eu já falei aqui, se não me engano, dos Trígios Trópicos, que é um dos livros mais importantes que eu já li, e o Lévi-Strauss faz essa, digamos, essa premonição. Pelo menos hoje no governo Bolsonaro, essa coisa eu tendo a acreditar que o Lévi-Strauss, por enquanto, tem razão, né? Tomara que não tenha. Mas, enfim, a ideia que esse livrinho traz é isso, é essa ideia da transitoriedade das sociedades, dos países, das nações, das culturas, né? As culturas também, elas podem evoluir e podem desaparecer. Os Incas, por exemplo, né? Os Incas foi um povo que existiu durante aproximadamente 500 anos e construiu uma grande civilização que foi completamente destruída pela civilização ocidental, pelos ibéricos, pelos espanhóis, né? Não sobrou, só sobrou pedra sobre pedra, que se você for lá a Cusco, a Machu Picchu, a Lima, a La Paz, você vê a herança, né? A arquitetônica, a herança dos Incas, mas os Incas não existem mais, né? Isso é uma coisa a ser pensada. Mas, por outro lado, né, eu acho que o livro também não é só para ficar dando porrada na gente, né, levando a gente a esses pensamentos, assim, às vezes sombrios e tal, né, mesmo porque a transitoriedade, como o Freud disse, é uma coisa da vida, né? A gente precisa entender a transitoriedade. É aquela história, se todos os dias fossem bons, como é que a gente ia saber que o dia era bom? Tem os dias ruins, tem os dias bons, tem o dia ruim, tem o dia bom, né? As coisas são transitórias e é muito importante que a gente saiba dar valor às coisas boas, né? O próprio Harari, nos livros dele, ele ressalta isso, que a gente tem uma tendência muito grande a emburacar nas desgraças, né? Quando acontece uma coisa ruim na vida da gente, a gente emburaca naquilo, a gente vai fundo naquilo, a gente fica ali aferrado daquilo. E quando tem uma coisa boa, ela passa rápido. A gente não dá tanto valor, não aprecia tanto. Por isso que eu digo, a gente tem que prestar atenção quando acontecem coisas boas com a gente. Às vezes são coisas pequenas, né? São coisas... semana passada, por exemplo, a minha filha ganhou um aumento no trabalho dela e deu entrada no apartamento dela lá, ela mora lá na Holanda. E aí eu falei, olha só, Patrícia, numa semana você ganhou aumento no trabalho e conseguiu encontrar a sua casa. E ela falou, puxa, pai, se você não tivesse me lembrado disso, eu não teria valorizado tanto, né? Eu não prestei atenção. A gente tem que prestar atenção. Ali teve uma terceira coisa também, a gata dela que precisou ser operada, foi operada, deu tudo certo, a gata está passando bem. Quer dizer, 3 coisas boas numa semana, né? E ela nem se deu conta, né? Eu que estava de fora observei, olha só, em uma semana aconteceram 3 coisas boas, você tem que estar soltando foguete aí, curtindo, né, essas suas conquistas, essas coisas boas que aconteceram. Eu falo isso porque eu também sou como todo mundo, né? Eu também tendo a emburacar nas questões ruins, né? Nos momentos difíceis, né? A gente tem uma atração, né, pela essa coisa, essa nuvenzinha preta que fica às vezes em cima da nossa cabeça, mas a gente tem que sempre pensar, eu não sou poliana não, hein? Não vem com essa história não, mas nada como um dia após o outro, com uma noite no meio, e que tudo passa. As coisas passam. Por pior que esteja, pior que esteja a sua vida, o momento que você está vivendo, uma coisa você pode ter certeza, isso vai passar. Tenha paciência, e isso vai passar. E se você está muito agoniado, tem um truque. Uma coisa muito ruim aconteceu na sua vida, tá? Muito ruim. Pensa numa pior. Pensa numa pior que essa que poderia ter acontecido. Vai te dar um certo consolo, um certo negócio assim, peraí, realmente podia ser pior. Então, podendo ser pior, talvez eu possa administrar isso aqui. Porque, na verdade, os momentos difíceis, os momentos ruins, eles têm que ser administráveis. A gente não pode entrar em pânico, né? Se panicar e deixar que aquela situação ruim, aquele momento difícil, tome conta da gente e a gente se encontre, ou a gente acha que não tem saída. Tem saída, sim. Tem saída. No mínimo, vai passar.
Vai passar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, um ano. Quando você vê, passou. Por isso, nada melhor do que lugar nenhum, um atlas de países que não existe, que deixaram de existir, do Bjorn Borg, que você vê um livro bobinho desse, uma cabeça como a minha, que não é essas grandes coisas, mas despertou tantas coisas, tantas pensatas, né? Tantas ilações, tantas elucubrações. Um livro bobinho desse, que você pode deixar ali do lado do seu vaso sanitário, né? Ou você pode deixar na bolsa para ler quando está esperando para a consulta médica, ou esperando para ser atendido no banco, sei lá, qualquer hora, que você abre ali e vai encontrar uma coisa divertida, vai distrair sua cabeça e quem sabe, como toda leitura, né, vai dar aquela faísca, né, vai dar aquela centelha na sua cabeça que vai fazer com que você elabore alguma coisa até maior. Por isso que eu leio. E por isso que você deve dar o seu like, você deve assinar o meu canal, você deve compartilhar com os amigos e me acompanhar nas outras redes sociais. Porque você faz isso com o Whindersson, não faz comigo, pô. Você faz isso com o Casimiro, não faz comigo. O que eu tenho que eles não têm? Ou o que eles têm que eu não tenho? Eu fico nessa dúvida existencial. Mas, semana que vem, terça-feira, estou aqui de novo. Um beijo, um queijo. Tchau.